Querido Mestre Jesus, nosso divino amigo e benfeitor maior, nós, Senhor, queremos agradecer com muita alegria a oportunidade deste encontro. Nos reunimos, Mestre, para mais um estudo desta doutrina abençoada, onde o conhecimento sobre a vida após a morte, é tão importante, Senhor. Onde este conhecimento nos é transmitido por estes espíritos de luz que nos enviaram do mundo espiritual para que possamos aproveitar melhor nossas vidas neste mundo. Sabemos, Senhor, que a vida tem um propósito. Sabemos, Senhor, que o nosso objetivo é o crescimento espiritual. Temos aprendido, Mestre, que não estamos aqui por acaso, também não estamos a passeio. Estamos aqui porque viemos buscar o aprendizado, o conhecimento, a melhoria de nós mesmos. Sabemos, Senhor, que assumimos compromissos com nossos benfeitores e temos virtudes a conquistar, a desenvolver. Então, Mestre, nós pedimos que nos abençoe. Abençoe, Senhor, os nossos mais sinceros propósitos de crescer, de aprender, de progredir. Que estes benfeitores, queridos, que com tanto carinho vêm a nós, eles possam, Mestre, em Teu nome, nos orientar, nos inspirar, para que cada dia neste mundo possa ser melhor aproveitado. Vemos irmãos, Senhor, vivendo perdidos, sem objetivos, sem rumo. Que nós, Mestre, possamos de alguma forma influenciar aqueles que estão próximos de nós. Que possamos ser exemplo, agindo com humildade, com simplicidade, com nobreza. Que nós, Mestre, possamos ser guiados pela Tua luz, pelo Teu amor. E queremos ainda agradecer, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade do estudo. Que nossas reflexões desta noite possam ficar gravadas em nosso coração e que os nossos atos possam refletir este aprendizado. Abençoe Mestre Alexandre na sua apresentação. Os nossos benfeitores nos envolvam em paz, em alegria e possam permanecer em nossos lares todos os dias. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bom. Muito obrigada a todos pela presença. Nós temos hoje, então, a parte 2 do capítulo 17. Não, onde é que é, amor? Que eu tenho que ir. Só um minutinho ali que eu vou disponibilizar aqui. Aí, tem que abrir para ele. É, Aqui mesmo. Dá uma abre, olhadinha ali se já abre aí, funciona. Alexandre. Porque ele vai mandar o pedido aqui, porque ele não tá, eu não tô vendo onde abrir aqui. Ah, ele mandou o pedido. Mandei um pedido. Isso. O ousado, eu preciso ver Mudou a onde configuração aqui. que eles fazem isso, né? Isso aqui, ó. Não, Compartilhar host. é, Deu certo? Deu certo.
Então, vamos lá, gente. Então, é o capítulo Assistência Fraternal, né? Segunda parte, esse capítulo 17, né? Então, então, vamos só relembrar bem rapidamente a parte que a Luciana explicou, né? Então, na primeira parte, após o início do trabalho de auxílio à Margarida, né? Eles receberam auxílio à Margarida. A casa deles, do Gabriel, né? E da Margarida, acabou se transformando num ambiente de paz e muita proteção espiritual, né? Tiraram todos aqueles obsessores, então ela teve aquele bem-estar súbito, né? E então tinha os espíritos como Saldanha e Leôncio, né, que estavam trabalhando como hipnotizadores para fazer mal a Margarida, eles já estavam convertidos, né? E estavam ajudando na defesa espiritual do local, da casa da Margarida, né? Então Gúbio estabelece uma proteção energética em volta vibratória em volta da casa, né? Já prevenindo que a falange de Gregório iria vir procurando vingança, né? Então ele criou essas cercas eletromagnéticas, né? Então Margarida, como eu disse, melhora de fação significativa. Então o casal demonstra alegria e gratidão pela recuperação espiritual. O Gabriel, o marido, fala mesmo em trabalhar pelo espiritismo, né? Demonstra uma conversão aí. Bom, e chega a falange, né, do pessoal da Cidade Estranha e o Gúbio fala pro Saldanha ir lá na primeira linha para conversar com eles, né? Então Saldanha vai lá, enfrenta os ex-companheiros, né, com firmeza e tal. E esses espíritos lá que vieram da Cidade Estranha tentam invadir, mas não conseguem por causa da proteção vibratória que o Gúbio e todos os leões, todos tinham ajudado a fazer, né? Então a casa ficou iluminada, né? Era uma casa iluminada, começou a atrair os espíritos sofredores da região que buscavam ajuda, né? Os espíritos arrependidos. É só uma metáfora, né? Porque que a casa iluminada, né? Porque Gulbi colocou sinais luminosos na janela, né? Segundo a descrição. Então, verdadeiramente a casa emitia luz. Então a casa se transformou numa espécie de pronto-socorro espiritual, né? E começou a acolher e organizar esses espíritos necessitados, né? Então a gente viu, a Lu falou de um relato de uma mãe, né, uma sofredora que foi lá procurar ajuda, né, que era uma mãe que tinha se suicidado com veneno, se eu não me engano, e ela estava já há 15 anos atormentada sem encontrar um descanso, né? Então o André Luiz pergunta, mas você não tentou ir na sua casa? Ela falou, tentei, eu vi meus filhos lá, mas minha presença acabava fazendo mal, né? Como se eu inoculasse um tipo de vírus fluídico, né? E quando ela percebeu que ela estava fazendo mal para as crianças, ela sofreu muito, reconheceu os erros e estava ali, né? Ela saiu da casa, parou de fazer mal para as crianças e estava lá procurando ajuda com o Google, o André Luiz, né? E os espíritos lá da casa. Então, a Lu terminou falando sobre as infecções fluídicas, né, que são perturbações vibratórias que ocorrem quando os fluidos espirituais densos, gerados por pensamentos, né, por emoções desarmonizadas, acabam se ligando a esse campo energético e acabam influenciando, né, o equilíbrio emocional do encarnado, no caso, né, no caso das crianças, né. Então, o que pode provocar isso? Pode provocar pavor, problemas mentais, né, variados, também muitos problemas físicos, sobretudo nos tecidos orgânicos, né. Então essa foi a parte da Lu, na semana passada, a gente começa aqui. Então eles começam lá na casa o início do atendimento espiritual, né. Então a André Luiz percebe que um dos espíritos presentes deseja relatar sua experiência e pede atenção do grupo. Aí ele começa a observá-lo e nota sinais claros. O espírito estava
ele via sinais de perturbação mental, né, como se estivesse meio em estado de loucura, né? Então ele fala: o homem visivelmente aflito faz uma pergunta inesperada. Então o Senhor pergunta: permite-me indagar? André Luiz fala: perfeitamente. E ele pergunta: o que que é o pensamento, né? Aí, diante dessa questão profunda, André Luiz responde que o pensamento é, sem dúvida, a força criadora de nossa própria alma e, por isto mesmo, é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo um padrão de nossa influência, no bem ou no mal. Então, o que que ele fala aí? A gente está pensando o tempo todo. Então, a gente inevitavelmente ando também o tempo todo. Então, tudo que a gente cultiva interiormente, as ideias, emoções, as intenções vão impactar o mundo de alguma forma, as pessoas ao nosso redor de alguma forma. E então a gente não é só responsável pelos nossos atos, mas também a gente é responsável pelo que a gente pensa, pela qualidade dos pensamentos que a gente emite, né? Então, pensar e criar e é uma grande responsabilidade, né? É isso que a gente vê nessa fala do André Luiz. Então, ele continua aqui. É, o espírito inquieto busca compreender melhor, né? E continua perguntando. Então, a explicação significa que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos? André Luiz responde, sem dúvida, né? Ele então levanta uma questão ainda mais grave. O que fazer então para destruir nossas próprias obras quando interferimos erroneamente na vida mental dos outros? André Luiz percebe a profundidade do sofrimento dele, né, e pede para que ele conte a história para todo mundo escutar, para ele entender melhor o que que se passa, qual a situação, qual o problema dele, né? Então, o homem revela que em vida foi um escritor que utilizava seu talento de forma leviana, incentivando pensamentos negativos e influenciando jovens de maneira prejudicial. Após a morte, passou a sofrer as consequências de seus atos. Ele relata que é constantemente perseguido tanto por espíritos que foram prejudicados por suas ideias, quanto por entidades perversas com as quais se conectou durante a vida. Além disso, suas próprias criações mentais ganharam forma e passaram a atormentá-lo como entidades vivas. Assemelham-se a personalidades autônomas, se bem que sejam visíveis tão somente aos meus olhos, falam, gesticulam, acusam-me e riem-se de mim. Reconheço-as sem dificuldade. São imagens vivas de tudo o que o meu pensamento e minha mão de escritor criaram para anestesiar a dignidade de meus semelhantes. Investem contra mim, apupam-me e vergastam-me o bril, como se fossem filhos rebelados contra um pai criminoso. Desesperado, ele questiona profundamente a natureza da mente e da responsabilidade espiritual. Então a gente vê aí o drama, né? As entidades que ele criou, os personagens do livro que ele criou acabaram ganhando vida. Parece ter vida própria, né? Atacam ele, acusam, riem, né? É, como se tivesse mesmo vida própria, né? Então a gente tem que fazer muita atenção, assim. Vou falar aqui algumas profissões, mas todo mundo cria, todo mundo pensa, todo mundo impacta o mundo. Então, escritores, publicitários, pessoas que vão criar entretenimento, música, filmes, novelas, coisas que podem citar medo, violência, sexualidade desregrada, por exemplo. Todos nós, né, que transmitimos mensagens erradas, ou podemos impactar alguém de uma forma perigosa, de uma forma negativa, e provavelmente a gente vai ter que lidar com isso no futuro, né? Um outro exemplo que eu lembrei foi nos domínios da mediunidade, né? Que a gente estudou
tem um episódio que o médium acredita estar em contato com um grande artista desencarnado, né? Ele acreditava que contactava Van Gogh, né? Então ele produzia comunicações e até pintava obras com a influência dele, né? Mas aí André Luiz analisa isso tudo e observa que não era o espírito real do artista, né? Nem tinha uma comunicação legítima, mas era uma criação mental do próprio médium, né? Então o médium, nesse caso, tinha uma profunda admiração pelo artista, uma forte imaginação e envolvimento emocional, a gente pode dizer. Então esse pensamento dele plasmava a figura do artista e acabava criando mensagens compatíveis com a ideia que ele tinha, né? Então, esse foi um exemplo que eu lembrei sobre criação sobre o pensamento, criando coisas. Então, o homem acaba entrando numa crise, né? De repente, ele parou de falar e entrou em colapso, dominado por suas próprias criações mentais. Então, ele fala: Ei-lo, ei-lo que chega por dentro de mim, uma das minhas personagens na literatura feminina. Que é literatura feminina? Eu fui buscar, então é um estilo de escrita caracterizada pela grosseria e pela obscenidade. É um estilo proveniente de Fecênia, que é uma antiga cidade da Etrúria, na Itália. Provavelmente, talvez, bom, deve existir. Então. Aí ele continua: Ai de mim, acusa-me, gargalha, irônica e tem as mãos crispadas. Vai enforcar-me. Serei assassinado, socorro, socorro. Aí todo o ambiente se agita, né? Os outros espíritos começam a ficar meio desesperados. E aí André Luiz consegue conter todo esse tumulto, toma uma atitude, deve ter falado alguma coisa que assegurou as pessoas, deixou as pessoas mais seguras. E aí André Luiz fala, né? O pobre escritor desencarnado contorcia-se em meus braços, sem que eu pudesse socorrer-lhe a mente transviada e ferida. Bom, recebeu um carinho do André Luiz, né? Um colinho do André Luiz. Então, primeiro a gente vê que ele é uma pessoa muito culta, né? Ele conhece os estilos literários, aí ele comenta literatura feminina. Provavelmente deve ser um escritor conhecido na época, deve ter influenciado muita gente, impactado muitos jovens, como ele falou, né? É triste, é triste a situação, né? A gente vê que entre os encarnados existem muitas vítimas, né? Desses pensamentos, dessas criações, né? A gente vê, por exemplo, gente que tem dificuldade de separar a realidade e ficção, né? Então, gente que assiste um filme vai. A gente viu fuzilados, tiroteios em escolas, a gente viu tiroteios em cinemas, né? Então, a gente não faz nem ideia, né? Como uma criação nossa pode impactar, quão longe isso pode chegar, né? A gente não tem a mínima ideia e isso a gente vê que criar é realmente uma grande responsabilidade, né? Que a gente pode impactar uma multidão de pessoas e não tem nem ideia do que isso possa, das consequências que isso possa gerar, né? É isso. Então, igual o André Luiz, né, sem conseguir ajudar sozinho, ele acaba chamando o Gúbio, né, que rapidamente avalia a situação e convoca o Leôncio para ajudar no atendimento, né, do homem, do escritor. Então, surpreso, Leôncio hesita, né, ele fala, eu? Ele falou o convertido semi-apalemado, né, merecerei a graça de transmitir alívio. E Gúbio, então, fala uma bela lição para ele, né? Fala assim: as mesmas forças que antes eram usadas para o mal podem ser transformadas em instrumentos do bem. Ele explica que todos são devedores, mas que a prática do bem é o caminho da redenção. Então, Gúbio fala: começa hoje, aqui e agora com Cristo, né? Em tua determinação de ajudar, esconde-se a solução do segredo da felicidade própria.
Leôncio então vence a insegurança dele, consegue acalmar o espírito perturbado, que acaba entrando em repouso, e a partir daí passa a atuar como um verdadeiro colaborador, né? Eu não pus aí, mas o Gubbio fala, né? O serviço construtivo e a atividade destrutiva constituem problema de direção. A corrente líquida devastadora que derruba e mata pode sustentar uma usina de força edificante. Em verdade, meu amigo, todos somos devedores enquanto nos situamos nas linhas do mal. Então, o que ele diz aí? A mesma intensidade que a gente usa para o mal pode ser usado para o bem. E a gente tem que lembrar que Leôncio era um poderoso magnetizador e agora ele poderia usar isso para o bem, né? Para ajudar as pessoas. Então ele comenta um pouco assim sobre a ignorância espiritual, né? André Luiz comenta que ele começa a ver cada vez mais espíritos chegando para pedir ajuda e o local se transforma realmente num grande ponto de acolhimento espiritual. Mas ele observa com tristeza que muitos espíritos ainda permanecem presos às ilusões da vida material, mesmo após a morte. Na maior parte dos presentes não surgiu mais leve traço de compreensão da espiritualidade. Raciocínios e sentimentos jaziam presos ao chão terrestre, vinculados a interesses e paixões, angústias e desencantos. Então a gente vê, né, que é triste, né? Porque e fala tinham muitos ali que nem reconheciam o menor traço de espiritualidade, né? Mesmo no plano espiritual, esses espíritos ainda vivem como se estivessem completamente na carne, né? Ligados à terra, sem perceber plenamente a realidade espiritual que se passava ao redor, né? Então, Gubo informa que nessa noite seria o término da permanência junto ao lar de Margarida e que cabia na próxima noite, aliás, né? Que seria a última noite, cabia a eles preparar os famintos de conhecimento para o serviço de oração que ele pretendia realizar. Então, diante disso, André Luiz se esforça para orientar e preparar todos para os trabalhos que vão ocorrer à noite, né? Então, então começa a preparação, né, para a elevação espiritual, e aí com o passar do tempo o ambiente começa a se transformar, né? Já à tardezinha os espíritos demonstram maior serenidade, estavam mais esperançosos. Gubi havia prometido conduzir aqueles de boa vontade a uma condição espiritual mais elevada, e isso gerou uma grande alegria e confiança em todos, né? Então, nesse clima de paz, né, tinha uma senhorinha ali que pede a permissão. O André Luiz fala que o momento se torna um momento profundamente tocante. O André Luiz fica intensamente emocionado, né? E aí, após o canto, né, uma outra mulher, uma jovem, se aproxima com profunda emoção e declara sua vontade de mudar, né? Ela fala, meu amigo, fala para André Luiz, meu amigo, de hoje em diante adotarei novo rumo. Sinto neste cenáculo de fraternidade que o mal nos afundará invariavelmente nas trevas. Em seguida, ela faz um pedido comovente, né? Promete-me, porém, a bênção do ouvido na esfera do recomeço. Ela então relata a história dela, o sofrimento dela, né? Teve uma morte prematura, seus filhos ficaram sobre os cuidados de uma madrasta cruel, né? Ela ficou dominada pelo ódio, pelo apego, ela permaneceu ligada à situação, à família, né, sofrendo intensamente. E ela estava tomada de grande revolta, então ela estava lutando contra a madraça já fazia 20 meses, né? E agora ela estava cansada desse ódio todo no coração, desejava esquecer o ciúme e se renovar e aprender a amar de forma mais pura, né? Então, é o caso dessa jovem, ficou amargurada com a partida prematura. Ela estava indignada com os tratos, né, da madrasta. De certa forma, é um sentimento
Não é bom, mas é legítimo, né? Você vê seus filhos sendo maltratados. Fiquei pensando como eu reagiria, não sei. Talvez da mesma forma. Mas a gente vê a resignação, né, para uma mudança, para um novo caminho. A gente vê que ela tem uma consciência, que ela já está arrependida, que ela está tendo uma humildade e ela está lá pedindo ajuda para mudar, né? Então, a gente vê que ela já tem uma certa consciência nisso. E aí, as rogativas dessa mulher, né, dessa mãe, fizeram o André Luiz se lembrar do passado dele, né? Ele diz: Eu também sofri intensamente para me soltar desses laços, me desvencilhar desses laços inferiores da carne, né? A gente lembra que no final do Nosso Lar, do livro, ele vai visitar a família, e ele fica pegado, e ele sofre com o esquecimento da morte dele, sofre que as filhas todas, né, não queria mais falar sobre o assunto. Ele tinha uma filha que estava enveredando pelo espiritismo, que pensava muito nele, que inclusive acabou sentindo a presença dele no dia. Mas logo, logo ele se desvencilhou desses laços inferiores da carne, né? Então, profundamente tocado, André Luiz abraça como uma filha, né, a moça, e se identificando com a dor dela, e acaba se lembrando, como eu já disse, das dificuldades dele mesmo no passado. E com sincera compaixão, ele acolhe e promete ajudá-la, dizendo: Sim, farei tudo quanto estiver em minhas forças para auxiliar-te. Fixa-te em Jesus e doce esquecimento do perturbado campo terrestre te balsamizará o espírito, preparando-te para voo às torres celestes. Serei teu amigo e desvelado irmão. Então a mulher então sente-se segura e acolhida e abraça André Luiz como uma criança que encontra proteção, né? A história acaba aí. É, Paz é essa questão do pensamento, né? Do poder do pensamento. Então eu fui buscar algumas referências, achei algumas coisas na Gênesis, nos domínios da mediunidade. Queria falar bem rapidamente sobre isso, né? Então, então na Gênesis, né? A gente vê, ele fala sobre o princípio criador, né? Como a causa, né? Então, na Gênesis, Allan Kardec fala: o pensamento é denominado como essa força criadora. O pensamento é a vontade e a vontade agem sobre os fluidos espirituais. Esses fluidos são como uma matéria sutil, altamente moldável, né? Então, pensamento é uma força modeladora, o fluido espiritual é como se fosse a matéria-prima e o resultado são as criações, formas e imagens, né? No caso do escritor, ele não apenas imaginava, né? Ele plasmava as formas reais no plano espiritual. E suas criações acabaram ganhando tamanha consistência que eles eram capazes mesmo de interagir com ele, né? Então foi isso, foi um resumo que eu fiz da. Então, no livro Os Mecanismos da Mediunidade, ele fala sobre a substância mental, né? Que seria o meio pela qual isso funciona. Então ele fala: o fluido espiritual é a matéria mental. É uma substância sutil do plano espiritual que o pensamento molda, dando forma às ideias, imagens e criações da mente. Então, ideias repetidas vão fazer formas mais estáveis, a emoção vai acabar intensificando a criação, e os pensamentos negativos vão fazer essas criações terem formas perturbadoras. Pensamentos perturbados, formas perturbadas. Então, no caso do escritor, ele repetia as ideias o tempo todo, né? Carregava toda essa emoção das histórias que ele escreveu, né?
Então, o resultado foram criações fortes, mentais fortes e persistentes, capazes. Bom, tá, a gente já disse, né? Então, nos domínios da mediunidade, né, ele denomina isso como uma expressão ideoplástica, né? Então, ideoplastia. Então, esse pensamento que projetamos como imagem visível é chamado de ideoplastia. Então, os espíritos percebem os pensamentos como imagens. Nós, médios, também podemos captar essas formas também. E o pensamento funciona como uma projeção, né? Seus personagens, no caso do escritor, eram formas visíveis e autônomas, eram tão reais. Ele falou lá, eu fiquei pensando, porque ele falou que só ele via, mas ao mesmo tempo teve um tumulto lá, eu não sei se foi só pela reação, mas a gente sabe que outros espíritos também podem enxergar essas ideoplastias, né? Então, eu supus que os outros espíritos também podiam vê-los naquele momento. Então é isso. Para finalizar, na Gênese fala da causa, né? Pensamento como força modeladora. Nos mecanismos da mediunidade fala do meio, né? Como fala da substância mental que é modelada, que é usada como matéria-prima. E nos domínios da mediunidade ele nomeia isso como resultado que é a ideoplastia. Então é isso, gente. É um pouquinho que eu queria falar. Muito obrigado. Bom, obrigado, Alexandre. Obrigado, Ale. Excelente. Então, vamos à segunda parte, né? Nós temos um capítulo extremamente rico em elementos. Ele nos dá várias histórias, né? E esta do escritor é uma que realmente essa questão que você destacou, né? Da questão da criação mental em todos os seus níveis, isso é extremamente, realmente extremamente importante. Mas a diferença entre aquele que produz pensamentos, como qualquer um de nós produz, e alguém que o faz profissionalmente, né, é que você influencia os outros, enquanto que individualmente você pode influenciar, talvez alguns, né, à sua volta, mas um criador, né, de livros, Música, né? músicas, né, Cinema. teatro, cinema, a criação dele é vivificada pelo pensamento, pela imaginação dos outros. Então, isso dá vida, né? Isso intensifica aquele pensamento e isso acaba criando um ser quase com vida própria, né? Então, essas ideoplastias, nós podemos tratar o caso aí de duas maneiras. Nele pode ser um processo auto-hipnótico, alucinatório, né? E, e não impede que possa ser também, né, uma ideia moldada, né, que outros podem ver, né? No caso ali, o tumulto se instala mais as pessoas se assustam, né? Porque ele começa a gritar, ele vai me matar, ele vai me sufocar, mas ele está vendo porque ele está alucinando, né? É, a imagem que ele está evocando ali pela fala, a qual ele deu vida, né, pelo pensamento e reforçado pelo pensamento de todo mundo que leu e pensou, né, acaba reforçando a criação, porque toda a criação volta para o Criador. Todo pensamento emitido volta para quem, né, o projetou. Então, é um processo de retroalimentação, né? Então, mas isso também nos leva a questionar a importância do pensamento na nossa vida,
a importância das imagens que nós criamos e das induções que nós criamos nos outros, consciente ou inconscientemente. Uma palavra dita, uma imagem provocada, uma indução feita, né? Uma palavra pode sugerir um comportamento, uma palavra pode sugerir uma reação. Então, isso que André Luiz nos mostra nesses textos é de uma importância muito grande, porque nos dá a dimensão da responsabilidade da vida. Nós, às vezes, fazemos as coisas sem intenção, né? Não queríamos induzir ninguém a nada. Podemos tê-lo feito de maneira inadvertida, irrefletida, e Deus sabe julgar por isso, né? Mas as pessoas que estão produzindo novelas de baixo nível, músicas de baixa qualidade moral, mental, que estimulam a miséria, né, moral e espiritual da humanidade, eles serão prisioneiros daquilo que criaram, né? Eles serão prisioneiros disso, como esse homem foi, né, prisioneiro daquilo que criou, porque toda a criação volta. Então, isso nos dá uma dimensão da importância do cuidado da nossa higiene mental. Nós temos higiene do corpo, mas nem sempre percebemos o quão importante é a higiene da mente. Pensamentos repetidos, emoções repetidas, que temos com frequência e não analisamos, né? Tudo isso vai se tornando criação nossa, vai modelando nossa aura, nossa atmosfera espiritual, e nós vivemos nessa criação. Ela nos coloca em contato com todo mundo que pensa daquele jeito. Então, nós passamos a reforçar o que criamos e passamos, por efeito de ressonância, a reforçar todo mundo que pensa daquele jeito. Então, nós já estudamos isto, né? A ressonância, ela faz com que um corpo entre em vibração com uma fonte geradora, e você simplesmente passa a vibrar, né, com a mesma frequência e a tua amplitude vai aumentando, né? Então, uma coisa que era pequenininha, pequenina no começo, é como um balanço que começa, né? A, Você vai dando pequenos empurrões e ele vai indo, né? E aí ele entra em frequência com essas batidas que você dá. Chega um momento que ele está já numa amplitude muito grande, né? Ele faz um ir e vir, né, muito grande, e você não precisa mais dar, né, impulsos muito fortes. Pequenos empurrõezinhos já faz, né, com que ele esteja onde está. Então, é por isso que nós temos que tomar cuidado, né? Um pensamento de desânimo não quer dizer grande coisa, mas se ele for cultivado, ele pode virar algo de grande amplitude. Um pensamento de desesperança é um dia normal que a gente tenha, né? Uma desesperança, um desânimo, mas aquilo pode nos colocar em ressonância com forças que vão intensificar muito isso. Então é profundamente importante, né? Isso que André Luiz explica. E nós, na verdade, não temos uma ideia muito clara, né, da dimensão que tudo isso pode representar. Mas nós vemos como as pessoas acabam presas na, naquilo que criam mentalmente e emocionalmente, né? Então, é necessário que a gente pense, né, reflita, analise, porque preocupações recorrentes, pensamentos obsessivos, né, fixações mentais e emocionais, tudo isso acaba criando
prisões, né? E a hora que você está sem o corpo físico, você não tem como disfarçar isso, né? Essa prisão acontece, né? Ela simplesmente acontece. Então, é basicamente isso, né? Nós temos que tomar muito cuidado, né? Giovana? Eu achei essa parte, né, no texto é uma parte de extrema importância, tanto que é o início do livro Pensamento e Vida, né, que a gente está estudando na sexta-feira, fala da importância do pensamento, né, da cadeia, né, que se alimenta, tudo começa no sentimento, passa para o pensamento, do pensamento vai para as ações, né, e aí a gente coloca em prática nas nossas, no nosso dia, né, na nossa vida. Então, essa questão do pensamento, ela é de extrema importância porque é uma força, né? Como ele fala, é uma força, né? Tudo que é uma força pode deixar marcas, né? Tudo que você faz com força, você cria com força. Então, o pensamento ele sempre está criando e, é algo da nossa alma, uma força criadora da nossa própria alma, né? É a continuação de nós mesmos. Através dele, nós atuamos no meio em que vivemos e agimos. Então, através do pensamento, a gente atua no mundo onde estamos vivendo e estabelecemos o nosso padrão, o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Então, o pensamento é uma energia muito forte, né? Então, se a gente quando Emmanuel fala, né, tua mente, tua casa, é porque a gente acaba morando, né, na nossa forma de pensar, na nossa forma de elaborar as coisas. Então, quando a gente começa a prestar atenção nas pessoas, como que é a vida das pessoas? A vida, ela reflete a forma de pensar da pessoa, né? Então, por exemplo, a gente vive aqui no Canadá, nós temos falado no César convive com alunos muito, muito complicados, ele já deu vários exemplos, a gente percebe que quem é materialista, as ações vão refletir, né, a forma de pensar materialista. Então, para aquele que é materialista, o aborto ele é justificado, o suicídio ele é justificado. Então, na vida dessas pessoas, as concepções elas se colocam, né, de forma visível. Então, a pessoa ela vai fazer a vida dela de acordo com aquilo que ela pensa, né, de acordo com as crenças, de acordo com as percepções dela. Então, por isso que a gente vive, né, a nossa mente é a nossa casa, a forma como a gente pensa estrutura a nossa vida. E, e como sair disso, né? Ele faz essa pergunta, né, na hora que o rapaz ele começa a entrar em desespero, ele diz, né, como destruir, né, as nossas próprias obras, como sair disso? E a resposta vem um pouco mais no final, quando a mulher ela dá o exemplo dela, né, que ela perdeu ela faleceu muito cedo, deixou os filhos com a madrasta, e André Luiz ali responde, né, é o trabalho no bem, né? Para sair daquilo. Primeiro, para sair da criação mental, é preciso o engajamento da vontade, né? Como a gente também estudou no livro Pensamento e Vida, o quanto a vontade é importante. Porque quando a gente coloca a vontade na mudança de estrutura do pensamento, coloca a vontade para mudar, né, o foco dos sentimentos. E aí a gente consegue, né? E é voltar o pensamento para o que é nobre, para o que é sublime. Então, por isso a importância da prece, a importância do estudo, porque quando a gente modifica o pensamento, né, através da vontade, a nossa vida começa a se colocar, né, numa outra estrutura. A gente começa a buscar outra forma de viver, porque o pensamento mudou. Então, tudo começa no pensamento. Nós estamos vendo a importância fundamental do que é o pensamento. Porque enquanto o pensamento não muda, não existe mudança de atitude. Então, é por isso a importância de voltar o pensamento para a luz, né? Que ele diz que a mente é o espelho da alma. Porque quando a gente volta o pensamento para o que é nobre, para o que é belo, para o que é bom, né? Nós vamos reestruturar a nossa forma de viver.
né? E aí, isso foi uma das coisas que eu achei que vale a pena ressaltar, e a outra parte, né, é essa do moço, né, que fez, né, que fez essa construção mental e influenciou tanta gente e estava prisioneiro daquilo. Então, como sair disso, né? Ele tinha que, né, teve que ser magnetizado ali para se acalmar, porque ele estava muito agitado. Mas o próximo passo, né, após, nós não vamos, não está descrito nessa parte do livro, mas eu acredito que o próximo passo é ele fazer, né, o trabalho no bem, né, através do amor, através da caridade, através do serviço, do estudo. Então, é reverter, né, a situação. E então André Luiz ele vai dizer isso, né, que o maior criminoso pode abreviar longos anos de pena, entregando-se ao resgate próprio, através do serviço benéfico aos semelhantes. Começar hoje, aqui e agora, com o Cristo. A tua determinação vai te ajudar, né? De ajudar, esconde-se a solução do segredo da felicidade própria. Então, é no auxílio, no trabalho que a gente encontra a felicidade. Então, fixa-te em Jesus e o esquecimento do perturbado, preparando-te para o voo. Então, é o trabalho com Jesus, é o evangelho, né? É o estudo, é a vontade da mudança. Então, tudo isso contribui para que a criatura saia, né, dessa, desse estado sombrio em que se encontra. Tudo isso é muito. Nós temos que analisar muitas vezes Caso por caso, caso né? por caso, né? Então, por exemplo, esse rapaz, no caso do Leôncio, né? André Luiz, Gubbio diz para ele, né? A ação destrutiva ou construtiva, né? Ela é feita com a mesma força. Tudo é uma questão de direção. Então, naquele momento que você começou a fazer, né, o uso adequado daquela força, você começa a criar uma nova dinâmica de causa e efeito. Então, você vai ter que enfrentar as ondas negativas que criou e vai ser procurado por elas, né, na figura de pessoas e situações. Mas como você já iniciou uma nova onda, né, e aqui eu posso usar o exemplo, né, de interferência de ondas, você está criando uma onda em oposição de fase com aquela que você criou. E duas ondas em oposição de fase se anulam, só que a onda que você acabou de criar ainda é muito pequenininha, né? E toda vez que ela entrar em contato com o mal que você criou, ela anula uma parte desse mal, mas uma parte dele ainda não. Mas cada vez que você insiste no trabalho do bem e em gerar, né, ondas de trabalho positivo, cada vez essas ondas vão aumentando mais, porque a elas vão se somando as ondas de gratidão daqueles que recebem, né, o seu trabalho, o seu esforço. Vai se somando também o fato de que você começa a entrar em frequência com ondas superiores que vão reforçar o teu esforço. Então, aos poucos, nós continuaremos recebendo as ondas que emitimos, mas cada vez que elas chegarem, nós estaremos mais fortes para neutralizá-las. Então, na verdade, um processo mecânico, né? Científico. E quanto mais claro isso ficar para nós, né, mais rápido é a nossa recuperação. Por isso, aquele que se arrepende, né, se ele ficar preso no sentimento de culpa e de remorso, mas não faz nada, né? Ele só vai ser vítima do que ele criou. Mas se ele imediatamente começa, por isso Gubbio coloca Leôncio imediatamente em ação, né? Começa a trabalhar imediatamente, né? E você vai
começar o trabalho de recuperação, né? Karen, Hola, buenas noches. Gracias por la presentación. Cuando estaba leyendo el texto, estaba leyendo todos los casos de los hermanos y realmente pensaba cómo nadie de nosotros está exento de vivir algo así, ¿no? Porque mismo que estamos estudiando y nos estamos preparando también para el momento del desencarne. Por ejemplo, pienso en la madre que desencarnó súper joven, el shock tan grande que debe de ser como el sentir pues esa necesidad de estar con sus hijos, con su familia. Todos los casos, ¿no? Son particularmente fuertes. Sin embargo, el del escritor creo que fue, como mencionaron, el que más me llamó la atención por el hecho de pensar que todos influimos en los demás de alguna manera, ya sea compartiendo algo, no sé, en redes sociales o platicando con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja. Pensaba mucho en estas personas que incitan a, por ejemplo, a las marchas, ¿no? Como que incitan a la rebelión, que incitan a las que incitan como a esta parte de la lucha. Y también pensaba los que están a favor del aborto e incitan a esta parte de ser pro abortos, ¿no? Es un movimiento pues que se ve que cada vez crece más. Bueno, al menos en México, en varios estados, empiezan a despenalizar el aborto, o sea, empieza a ser legal. Entonces, eh, pensaba también en los gobernantes, ¿no? En todas esas personas que están en el poder, que lejos de inculcar algo positivo en la población, pues está totalmente alejado de eso, ¿no? Entonces realmente como que me generó un poco de nervio, no sé cómo explicarlo, pero como decir es que esto es realmente importante, lo que estamos haciendo eh, hacia los demás, ¿no? Lo que estamos aportando a la sociedad, porque qué peligroso como este escritor que a lo mejor y solamente era algo de su imaginación, ahora ya sabemos que también era influenciado, perdón, por espíritus, este, pero digo que qué importante estar influenciado por los buenos espíritus, ¿no? No por espíritus, pues que nos incitan al mal y todo eso. Entonces, realmente como que todos los casos tienen algo muy importante, algo que nos enseña. Sin embargo, este último, el del escritor, fue como el que creo que generó un poquito más de impacto en mí, como el decir, ¿sabes qué? Realmente tengo que trabajar en qué estoy compartiendo hacia los demás, ya sea un consejo, una plática, lo que sea, al final de cuentas, todo cobra factura, ¿no? Entonces, bueno, solo quería compartir eso. Obrigada. graças, obrigado, Karen. É isso mesmo, né? E você tem razão de lembrar que os outros casos também são casos que mereceriam, né, da nossa parte, uma análise, né? Porque cada um deles traz um contexto, cada um deles traz uma realidade profundamente humana, né? E situações às quais nós podemos ser confrontados a qualquer momento, né? Então, aquilo que nós fazemos de nós mesmos é algo extremamente importante, porque você não muda de casa só porque desencarnou, né? A tua casa mental, ela fica, na verdade, muito mais viva e mais forte em função do desencarne, porque não tem mais o corpo para abafar, né, essa vibração. Então, é muito complexo isso, porque
nós vivemos, né, as nossas vidas como se pudéssemos programar tudo. E, na verdade, tem coisas que podem nos acontecer de maneira repentina e que nós não temos, né, como controlar. Nós não sabemos o dia de amanhã. Que mãe prevê que vai deixar os filhos, né, pequenos? Quem prevê que vai desencarnar num acidente? E essa situação do escritor, ela é bem complexa, porque você pode ser muito imaginativo para criar as coisas, né? Mas a partir do momento que aquela energia foi enviada e ela entrou, criou ressonâncias, essa ressonância volta para você com uma força muito maior. Está você preparado para fazer face a isso, né? Tem você a energia mental para combater isto? Então, aí nós vemos que seria necessário uma vontade de aço, né? Uma energia muito grande para que a pessoa pudesse lidar com isso. Nós sabemos que há escritores, né, que, como Tolstói, por exemplo, que era um escritor cristão, né? Mas no livro Ana Karenina, né, e a personagem se suicida em face de um drama de amor e de decepção. E nós sabemos que muitas mulheres, na época, depois que leram o livro, né, acharam que o suicídio era uma maneira chique de lidar com a coisa, né, com os problemas. E isto acaba repercutindo sobre o espírito, né? Ele não teve a intenção de criar uma onda de suicídio, mas a responsabilidade daquele que cria é algo muito sério, né? Então, nós lidamos com isso todos os dias. A educação que nós damos para os nossos filhos é uma forma de ressonância com nossos valores, com nossas crenças. A forma como nós lidamos, né, com a vida também, né? Então, nós estamos o tempo todo vibrando, criando, projetando e o tempo todo lidando com as criações. Lógico que muitas vezes, né, nós produzimos, tentamos fazer algo de bom e estamos lidando com uma situação muito difícil. Por exemplo, uma pessoa que não se deixa educar, né, pode ser alguém do nosso passado que volta, né, que desorientamos, por exemplo, e que precisa hoje, né, do nosso auxílio. Mas nós não estamos lidando só com as consequências das ondas que criamos hoje, mas também com aquelas que criamos no passado, né? Então, pessoas que encontramos, situações que vivenciamos, situações que aparecem na nossa vida, tudo isso é um conjunto, e aí que fica impressionante, né? Porque Deus criou uma contabilidade que funciona por si mesma, funciona de maneira automática, né? Então, nós temos que saber o que estamos fazendo, nós temos que saber como estamos lidando com as situações, nós temos que saber como estamos projetando, né, o pensamento e a emoção, porque é inevitável a colheita. O autoconhecimento, né? A autoanálise, da gente fazer e prestar atenção em tudo, né? Nas nossas palavras. Nós, por exemplo, somos professores, nós podemos influenciar os jovens, né? A professora influencia, está o tempo inteiro em contato com o jovem. Quantos professores têm, né, influenciado e quantos jovens têm se tornado, tomado um caminho errado por causa de sugestões ou da forma como um professor orienta na classe? Porque às vezes um professor ele tem um peso maior do que os pais em casa, né? E a gente vê exemplos disso, né? Muito próximos de nós que jovens que, assim, professor falou é lei e os pais podem falar e explicar e às vezes é muito difícil de tirar da cabeça de um jovem, né?
Então, agora, quem faz isso tem uma responsabilidade, né, muito grande, porque está No, lidando com vidas, né? no Lidando Evangelho, com Allan Kardec vidas. fala, né? Não lembro se é o próprio Kardec ou um espírito que se comunica, né? Um benfeitor. E ele fala da questão do materialismo e daqueles que induzem as pessoas à desesperança, ao materialismo, ao suicídio, Essa é na causa das aflições, né? né? No capítulo 5. E ele fala, vocês terão que responder por isso, né? Então, olha o impacto, né, que as ideias podem ter e quem as propagou e as gerou terá que responder por isso, né? Então, eu não queria estar na pele de Marx, de Nietzsche e outros. Oi, Karen. Sí, justo también en mi reflexión pensaba eso, porque muchas veces em, los profesores pueden decir como, ah, tú no eres bueno para esto, como, haz otra cosa. Y esas son cosas que nos marcan incluso eligiendo qué carrera estudiar, ¿no? Uno puede sentir que quiere estudiar medicina, pero resulta que reprobó biología y un profesor te dice que no eres bueno para eso y toda tu vida gira en torno a otro camino. Entonces, sí se me hizo algo también como con mucha, mucha responsabilidad, así como también, por ejemplo, los que son psicólogos, ¿no? Estás en tu mano la oportunidad de ayudar a alguien. Y claro, lo hacen desde su conocimiento, pero es nuestro deber saber cómo ayudarlo de la mejor manera, porque si un psicólogo te da un mal consejo o un mal tratamiento, muchas veces puede terminar en el suicidio, puede terminar en cosas súper, súper fuertes, ¿no? Entonces, realmente sí, nuestra influencia hacia los demás tiene mucho, mucho peso. Y también, ay, quería comentar algo, pero se me olvidó, perdón. Si regresa ya, lo digo. Gracias. Sim, com certeza, Karen. E isso pode realmente marcar, né? O que eu disse agora de pouco, quando eu falei de poder indutor, né? Então, uma fala tua pode induzir, né, um comportamento, pode determinar uma vida. E, sobretudo, porque nós, às vezes, temos mentes que ainda são muito fracas, né? Porque a mesma coisa dita para três, quatro pessoas vai cair em cada uma de uma maneira diferente. Um vai dizer: ah, você acha que eu não posso? Ah, eu vou te provar que eu posso. E aí ele vai rachar de estudar para poder provar para o outro que ele pode. E o outro vai dizer: ah, eu não posso. Né? Então, naquele momento, a pessoa está num estado de maior fragilidade, ou de maior fraqueza, ou de incerteza, né? E ela pode reagir. Nós sabemos, né, de pessoas que ficaram traumatizadas a vida inteira porque um professor de matemática a humilhou na frente da classe, né? E isso afetou a vida dela toda. Então, sobretudo quando estamos lidando com crianças, com jovens, né? Isso é muito delicado, porque a gente pode impregnar, né, a mente Porque quando o pai, os professores, aqueles que são figuras de autoridade, né, naquela vida, falam, a criança ela não tem ainda o filtro do senso crítico, né? Vai tudo direto para o inconsciente, é como numa sessão de hipnose, né? A criança ela não tem o senso crítico. Na sessão de hipnose, a pessoa espontaneamente, né, se coloca num estado de dormência, por exemplo, de relaxamento, no qual ela cede, né, e tira o filtro do senso crítico, né? De maneira, evidentemente, entre aspas, né? Ela está sempre no domínio do seu processo, se isso for bem feito, obviamente. Mas uma criança, ela não tem esse senso ainda, né? Então, dependendo de quem ela é, do nível de maturidade, da fragilidade, da relação que ela tem com aquela pessoa, né? Ela pode ser afetada, a vida dela pode ser afetada por toda uma vida, né? Nós vemos casos e mais casos, e o problema é que raramente a pessoa vai se colocar em questão.
Ela orientou toda a vida dela em função daquilo e jamais parou para pensar, mas espera aí, né? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que essa pessoa tem tanto peso assim na minha vida que eu devo dar tanta importância assim para o que ela falou, né? Mas como isso aconteceu no momento em que nós não tínhamos filtro, né, do senso crítico, aquilo passa, né? E tudo que o inconsciente recebe, ele toma como verdade, porque ele é só um lugar de armazenamento. E ele não vai lidar com aquilo de maneira racional. Então é sim muito importante tudo isso, né? E nós nem sempre damos a devida atenção. Na verdade, à medida que nós vamos aprendendo tudo isso, nós vamos aprendendo a ficar mais quietos, a falar apenas o que realmente importa, a falar de maneira produtiva, porque nós vamos tomando cuidado, né, de não machucar, de não ferir. Mas há ainda no mundo mentes muito frágeis, né? Ao ponto que, bom, você vai seguir um youtuber, um rapper, porque são almas ainda num estado muito primário, né? E, e vai fazer o quê? É o tempo que amadurece, que traz aprendizado, experiências, e há pessoas que não têm, né, senso crítico, porque não desenvolveram ainda, não é um crime. Não tem controle emocional, porque não desenvolveram, eles não aprenderam ainda a ter controle emocional. Enfim, né, cada um de nós está num estágio da evolução e está aqui justamente para aprender, né? Agora, o aprendizado às vezes é doloroso, né? E é devido a essa fragilidade que, por exemplo, você pode ter uma pessoa que vai seguir um youtuber, um rapper, que é um conselho ruim, mas não segue aquele que está do teu lado te dando um conselho bom. Mas é porque aí vem toda a questão, né, de estado evolutivo, afinidade. Por que que nós falamos 10 mil coisas boas? Ninguém reage. Quando você fala uma coisa ruim, aparece 50, né? Não é só culpa de quem falou, é culpa da afinidade das pessoas. Tá cheio de coisa boa na internet, mas por que que as pessoas procuram só a porcaria, né? Elas não são vítimas, né? Esses que entraram em afinidade com o pensamento do escritor não são inocentes. Eles leram, cultivaram, Gostaram? gostaram e propagaram, né? Eles entraram na fila de ressonância disso tudo. Então, nós escolhemos nossos pensamentos, nós escolhemos nossas emoções, nós decidimos o que vai ficar na nossa casa mental. Mas, para isso, é preciso que você saiba que tem pensamento, casa mental, o que significa, né? E muita gente não entendeu isso ainda. E você vai falar: nossa, mas que mundo injusto, como Deus é ingrato, né? Por que que ele faz isso conosco? Como ele é maldoso? Não, são leis da vida. Nós temos inteligência para estudar, aprender. Quando foi que nós descobrimos que existiam vírus e bactérias? Faz 150 anos. Todos os nossos avós, bisavós, tataravós, toda a nossa linhagem até o ano 2000 antes de Cristo viveu sem saber isso. Quantos morreram por causa de uma infecção, né? Mas nós sempre estivemos muito ocupados fazendo guerra, tramando mortes, assassinando, roubando, violando, né? E aí nós culpamos Deus, porque nós não usamos a nossa inteligência para fazer aquilo que era para ser feito, aprender, né? Então, nós não somos vítimas, né? Nós escolhemos. E quantas leis da natureza nós não sabemos ainda? Alguns milhares, talvez, né? E nós vamos ter que aprender, né? Agora, às vezes nós continuamos muito preocupados, né, com
o 0,5% que a ação caiu na bolsa, mas o que a gente pensa, sente, ainda não é importante para nós. Então, vai fazer o quê, né? Então, é isso. Nós, na verdade, vamos finalizando por aqui, mas se a gente for, né, pensar realmente o que está, né, por trás disso tudo, nós vamos ver que estão leis da vida, leis do funcionamento do universo, e que aos poucos nós vamos aprendendo a conhecer, a lidar, né? São leis que são como as leis da física, da eletricidade, da matemática, da construção de casas. É a mesma coisa, né? Então, aos poucos, nós vamos conhecendo tudo isso. Agora, quem conhece, bom, aquele que ouve o que eu digo e põe em prática, assemelha-se ao homem que constrói na rocha sólida. Aquele que ouve o que eu digo e não coloca em ação é o homem que não é sábio, ele constrói na areia. Então, não é crime ser ignorante, né? Crime é a gente não aprender e, quando aprende, escolher não praticar, né? E não é que é crime contra alguém, é crime contra nós mesmos, né? Porque a casa vai cair na nossa cabeça, não cai na cabeça de ninguém. Então é isso, meus irmãos. Nós agradecemos, né, a André Luiz por ter produzido em tão pouco tempo, né, porque considerando o desencarne, né, dele, que não foi muito longe, né, do momento em que ele começa a escrever, ele ainda foi capaz, só um espírito muito, muito capaz, né, muito competente, muito evoluído, para fazer isso, né, construir essas sínteses que refletem o ensinamento de grandes espíritos do mundo maior, da espiritualidade superior, e transmitir, né? E nós agradecemos a Chico Xavier e a Emmanuel, né, por serem essas antenas, né? Sobretudo Emmanuel e Chico, que, né, era um trabalho em uníssono, para que a gente pudesse ter acesso a isso tudo. Agora, a verdade, paremos um segundo para pensar. Quantos na humanidade conhecem isso? Quantos na humanidade conhecem isso? Quantos têm uma ideia do que é pensar? Então, que a gente reflita. É como você disse na prece hoje, né? Aquele que descobre a pérola rara. Ele vende tudo para possuí-la, né? Esse conhecimento, ele é precioso. Exatamente. Muito bom, meus amigos. Vamos finalizar, então, fazendo a nossa prece. Querido Mestre Jesus, abençoe-nos, Senhor, ilumina nossas vidas, dá-nos a coragem daquele que aprende e usa e aplica o conhecimento recebido. Que possamos, Senhor, avançar, aprender, tornarmos-nos úteis. Nós que temos vivido por tanto tempo para nossas ilusões, para as nossas misérias, que nós possamos, Senhor, aprender a alegria de fazer o bem, de construir, de melhorar a vida em torno de nós, de projetarmos o pensamento luminoso,
que possa alterar vidas, que possa ser reflexo do teu pensamento, Senhor. Este pensamento poderoso, cujo magnetismo nos atrai para as alturas, que nós possamos, Senhor, guardar a luz, espalhá-la em torno de nós. Nós agradecemos e pedimos a vossa bênção para nossas vidas, nossos lares, nossos entes queridos, para nossos irmãos de caminhada. Que o Senhor se compadeça, que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Muchas gracias. Buenas noches. Boa